nesta noite refletir com vocês sobre o seguinte tema. É quase meia-noite. Guerras, rumores de guerras e o fim. Eu quero ler dois textos. O primeiro é Mateus, capítulo 24, versículo 6, e o segundo, capítulo 25 do mesmo evangelho, Evangelho de Mateus, no verso de no mesmo número 6. 25, ou 24, 6 e 25, 6. Vamos então ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Meus amados irmãos, trago para vocês a seguinte pergunta, a seguinte questão. A Bíblia fala da guerra da Ucrânia? Será que a Bíblia trata deste assunto, deste tema? Ou talvez uma pergunta que muitos se fazem, visto da ameaça de uma possível terceira guerra mundial. É possível que esta guerra seja um sinal do fim do mundo? Será que é possível isso? Essas são algumas perguntas que vêm ao nosso coração. Os dois versículos que lemos há pouco, capítulo 24 de Mateus, verso 6, e capítulo 25, no verso 6 do mesmo evangelho, estes dois versículos se referem ao ensino de Jesus sobre o fim dos tempos. O capítulo 24 traz o ensino. E o capítulo 25, ou no capítulo 25, Jesus conta algumas parábolas, algumas histórias que tinham a ver com a vida normal das pessoas, com a vida cotidiana, com as quais, então, ele ilustra verdades sobre este tema, ou ilustram este ensino. Por exemplo, as duas parábolas no capítulo 25, por exemplo, a parábola das 10 damas de honra, não? Aparece como as 10, em algumas traduções, como as 10 virgens. São as 10 damas de honra. E os talentos, parábola dos talentos. Essas são duas parábolas, duas histórias contadas por Jesus e que ilustram muito bem o seu ensino sobre o fim do mundo. Não é? É muito importante aqui lembrar o contexto destes dois capítulos, capítulo 24 e capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Percebam o seguinte: Jesus sai com os seus discípulos do templo de Jerusalém. E então, ao sair, os seus discípulos dizem a Jesus: Senhor, olha estes edifícios. E eles se maravilham com a construção, não é? O templo de Salomão, né? Reformado ali por Herodes. E então eles vão caminhando, não? E vão chegando ao Monte das Oliveiras. Aliás, um pouco antes, Jesus disse: Não vedes tudo isto? Está no verso 2 do capítulo 24. E ele diz: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída.
que não seja derrubada, que não seja destruída. Ou seja, a admiração dos discípulos sobre o edifício do templo, Jesus então responde com isso. Eles caminham ali por uns 500 metros, mais ou menos, pelo Vale de Cedron, né, descendo ali para o Vale do Cedron e subindo o Monte das Oliveiras, que fica de frente exatamente ali da esplanada do templo. E ali, então, Jesus, os discípulos voltam a perguntar a Jesus. E eles fazem duas perguntas, preste bem atenção nestas perguntas. Eles dizem: dize-nos ou declara-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Aquilo que Jesus tinha falado com eles. Quando Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Vocês estão vendo esse templo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja destruída, não seja derribada. Declara-nos quando serão essas coisas, e eles continuam. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos relacionaram, portanto, a destruição do templo com o fim do mundo. É como se dissesse, é o fim do mundo, isso que vai acontecer, não? Este prédio maravilhoso, este templo do Senhor vai ser destruído. E Jesus, então, nos capítulos 24 e 25, ele está exatamente tratando destas duas perguntas. A primeira, quando serão estas coisas? Quando é que o templo vai ser derrubado? Quando é que as pedras serão derribadas? E a segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E é importante retratar aqui que esses dois acontecimentos estão separados por um período muito grande. A destruição do templo, conforme Jesus previu, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nós estamos aí nesse momento quando Jesus declara isso, mais ou menos no ano 30, 33, por aí. E no ano 70, então, vem a destruição do Templo de Jerusalém por Tito, general romano, que invadiu, então, a cidade de Jerusalém e destruiu o templo. Portanto, se cumpriu a palavra de Jesus, e é importante que a gente lembre que neste evangelho, capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam, se referindo à destruição do Templo de Jerusalém, que de fato aconteceu, mais ou menos, 40 anos depois desta palavra de Jesus. 40 anos era considerado em Israel uma geração. Prestar atenção? Aquilo que Jesus previu aconteceu exatamente numa geração. 40 anos depois, o general Tito Romano entra em Jerusalém e destrói o templo. E as outras questões, ou outras questões nesse capítulo 24, se referem, portanto, à vinda de Jesus. Este é exatamente o contexto. E Jesus, então, após falar sobre a sua vinda e o fim do mundo, ele então traz, e é importante lembrar, que neste capítulo 24 ele enfatiza que ninguém sabe o dia e a hora. Importante, lembre disso, porque vai ser importante quando nós vermos aqui, né? Na história humana, muita gente tem tentado calcular, fazer cálculos e previsões sobre o fim do mundo. Mas Jesus diz: deste dia e hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem eu sei o dia e a hora. Vejam o que é que Jesus está dizendo. E tem muita gente querendo aí prever os tempos. Isso é importante para que a gente, então, entenda o contexto
desta palavra de Jesus, mas especialmente desta parábola que vamos aqui verificar. Muito bem, a parábola, desculpe, a parábola que conta Jesus é esta parábola, como eu disse, chamada a parábola das 10 virgens, né? Mas que vamos aqui traduzir como as 10 damas de honra. As 10 damas de honra, ou madrinhas, porque este é o sentido. Vejam, qual é a situação mais provável que nós temos aqui? A situação mais provável é que o noivo, não é um noivo, ele pega a noiva na casa dos seus pais, dos pais da noiva, antes da celebração do casamento, que vai acontecer na casa do noivo. Aquele é o contexto. Não é como hoje em dia, salão de festa ou templo. Não, o templo de Jerusalém não se fazia casamentos ali. Não é? Então, é isso que está acontecendo. As damas de honra, 10 nesse caso, elas, ou madrinhas, como o contexto nosso hoje em dia, amigas, portanto, da noiva, e observem que esta parábola não toca, não fala da noiva, isso é importante também. As moças saem da casa da noiva para cumprimentar o noivo na rua. E depois, com suas tochas acesas, escoltam o palanquim da noiva, isto é, aquele carrinho onde a noiva era carregada, até a casa do noivo. Prestar atenção, portanto, aqui nós temos um secto, nós temos aqui um grupo de madrinhas e daminhas ou damas de honra, amigas da noiva, que vão para saudar o noivo, vão ao encontro do noivo. E por isso levam tochas acesas, né, para iluminar o caminho, para saudá-lo. E depois o acompanham até a casa dos pais da noiva, onde o noivo, então, leva a noiva e acompanha até a sua própria casa, onde aconteceria a cerimônia do casamento. Elas são, portanto, também convidadas, naturalmente, para aquela cerimônia. Esse é o contexto. Eu sei que tem muita gente que pensa que esta parábola, porque tem esse título, né, essa tradução, As 10 Virgens, muita gente acha que são 10 noivas, né? Vejam, como se Jesus estivesse a falar de 10 noivas para um noivo só. Não, não é isso não. Elas são damas de honra, elas são madrinhas que estão acompanhando. Muito bem, o que isto quer nos ensinar? O que é que nós podemos aprender deste contexto aqui, nesta parábola? Vamos ver a primeira verdade que quero trazer para vocês. A primeira verdade é esta: guerras e rumores de guerra vêm dos homens, não de Deus. Repito, guerras e rumores de guerra vêm dos homens, não de Deus. Capítulo 24, verso 6 que eu li, diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Há muita gente que imagina, não é, sobre o fim do mundo, quando se fala de guerras e rumores de guerras, que estas coisas seriam produzidas por Deus. Não. Não. Guerras e rumores de guerras não vêm de Deus, vêm dos homens. Deus é Deus da vida, não Deus da morte. Observe Tiago, capítulo 4, versículo 1, o que é que diz sobre as guerras. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós?
Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Uma quarta-feira dessa nós meditamos sobre isso. De onde vêm as guerras? Elas vêm dos desejos, da cobiça do ser humano. Cobiça de poder, cobiça de recursos, de bens. De onde vêm as guerras? Mas eu afirmei que Deus é o Deus da vida e não da morte. E há alguns textos que eu quero ler para você que me mostram bem isso e que me demonstram ou me ensinam que as guerras não vêm de Deus, as guerras vêm dos homens, são produzidas pelos homens. Observem o Salmo 116, no versículo 15, que a sua versão talvez diga: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. No original, entretanto, este sentido de preciosa tem uma outra abordagem. Significa custa caro ao Senhor a morte dos seus santos. É custosa aos olhos do Senhor. Custa muito, como diz a tradução da NVI, custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis, e é por isso que naquele salmo, no verso 8, por exemplo, o salmista diz, aliás, ele começa no verso 1 dizendo: ama o Senhor, porque ele me ouviu. Laços de morte me cercavam, mas o Senhor me livrou da morte. É o que ele diz. Portanto, o sentido do verso 15 não é preciosa, mas é que custa caro aos olhos do Senhor. Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Ezequiel 33, verso 11, preste bem atenção nesta afirmação profética. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, observem, irmãos, que mais uma vez a gente vê o Deus da vida se manifestando. Mas em 2 Samuel 14, 14 é talvez o texto mais precioso sobre este tema. É quando Absalão, depois de matar o seu irmão Amnon, fugiu de Jerusalém, deixando o seu pai inquieto, entristecido e de luto, o seu pai Davi. E Joabe, comandante do exército de Davi, envia uma mulher para contar uma história a Davi e passar uma mensagem para ele, que ele, Joabe, acreditava acerca do Deus da vida. Presta atenção o que esta mulher disse com este recado de Joabe. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se podem ajuntar mais. Em outras palavras, Joabe está dizendo: olha, todos nós morreremos. E depois que morrermos, dispersaremos uns dos outros. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. Joabe estava dizendo para Davi: olha, Deus não tira a vida, Deus é o Deus da vida, Deus não é o Deus da morte, Deus não é o Deus da guerra. A única guerra promovida por Deus é a guerra contra as forças do mal. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante. A batalha espiritual a que nós somos chamados todos os dias para combater o mal, mas não contra o ser humano. Deus é o Deus da vida. É assim que cremos. A segunda verdade que
aprendo neste texto, meus amados irmãos, é esta: guerras e rumores de guerra ainda não significam o fim, mas alertam sobre o fim. É o que diz o texto. Capítulo 24 de Mateus, versículo 6, o texto que lemos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras ainda não significam o fim, mas o alertam sobre o fim. É interessante que isto me traz duas verdades. A primeira delas é que, embora guerras e rumores de guerra não signifiquem o fim, elas alertam sobre o fim. Elas alertam de que o fim chegará um dia. É isso que esse texto me ensina. Verso 14, por exemplo, do mesmo capítulo 24 do Evangelho de Mateus, diz: e este evangelho será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. É a pregação do evangelho que alerta muito mais do que guerras e rumores de guerra sobre o fim. Então, a primeira implicação desta afirmação que fiz é esta: o fim chegará. Rumores, guerras e rumores de guerras nos mostram que, ou nos alertam sobre o fim. O fim do mundo chegará. Mas há um segundo alerta: é que a humanidade pode ser destruída. Se lembram que mencionei no primeiro aspecto que as guerras não vêm de Deus, vêm dos homens por conta de cobiça, de vaidade, de, enfim, desejo de poder? Pois bem, as guerras e rumores de guerra nos alertam sobre isto, sobre a possibilidade da humanidade ser destruída por um insensato. Este é um alerta que deve estar sempre presente em nós, para também, meus amados irmãos, nos ajudar a estarmos sempre do lado da paz, sempre do lado do bem, sempre do lado da vida, não da morte. Eu me lembro que o apóstolo Paulo respirava morte, né? A morte dos cristãos. É assim que o Evangelho nos fala. Deixa eu mencionar um aspecto muito importante, porque talvez você se lembre de um hino muito precioso que nós cantamos, né? E que diz: vencendo, vem Jesus, é o hino, não? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. É possível que você encontre gente dizendo: olha, há vários sinais, e tentando calcular o fim do mundo, como eu disse, né? E que Jesus disse: ninguém sabe o dia e a hora, nem mesmo o filho do homem. Nem mesmo o filho sabe. E há muita gente fazendo cálculos em cima de sinais. Então, esta guerra e uma possível terceira guerra é sinal, dois sinais, diriam alguns. Observe um detalhe. Quando os discípulos interrogam Jesus, como eu disse há pouco, ali no Monte das Oliveiras, depois de saírem do templo, depois de ouvirem que não ficaria pedra sobre pedra do templo, eles perguntam a Jesus: dize-nos, mestre,
que sinal haverá da tua vinda? Que sinal? Singular. Eles não perguntaram que sinais, eles perguntaram que sinal haverá da tua vinda. Lembrem, guerras e rumores de guerra, o texto diz, ainda não é o fim. Portanto, não se pode dizer que guerras e rumores de guerra são um dos sinais do fim. Não. Lembrem, é singular. Mas sabe o que mais importante? É que no mesmo capítulo, versículo 24, no versículo 30 do Evangelho de Mateus, Jesus responde esta pergunta explicitamente. Vejam aí o que diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Sabe qual é o sinal da segunda vinda, da volta de Jesus a este mundo? E o fim do mundo é a própria vinda de Jesus sobre as nuvens. Este é o sinal. E aí alguém diria, mas para que um sinal quando já está acontecendo? Pois bem, é isso mesmo, porque ele vai dizer que a sua vinda e o fim do mundo vai ser como um ladrão que chega não esperado, numa hora e num dia que ninguém previu. É esse o ensino deste capítulo 24 de Mateus, sobre o fim do mundo. Então lembrem, os discípulos perguntam no singular, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus responde, então vereis o sinal. O sinal, singular. Não tem plural aqui. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez? Não, não há isso aqui na Bíblia. Não tem fundamento bíblico esta expressão. Pois bem, repito, guerras e rumores de guerra ainda não significam o fim, mas alertam sobre o fim. O fim do mundo virá. O fim da humanidade pode acontecer por conta de egoísmo, por conta de sede de poder, por causa também da maldade no coração do homem. Há uma terceira verdade que eu trago para você aqui agora. E é esta. O sono de todos promove o encontro de cada um com o noivo. O sono de todos promove o encontro de cada um com o noivo. Observem um detalhe importante. Em Marcos, capítulo 13, versículos 35 e 37, fala-se também sobre o fim do mundo, e fala-se aqui o seguinte: para que vindo, né, vigiai e orai, é o ensino de Jesus ali, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. É alerta para a igreja, para não dormir. Lembram do apóstolo Paulo? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Pois bem, este sono, que é uma espécie de dormência espiritual, de não andar alerta, de viver a sua vida cristã, digamos, de modo não intenso, não é o mesmo sono. Observem que na parábola das damas de honra, das madrinhas, das 10 madrinhas, se fala que todas dormiram, cochilaram e dormiram enquanto aguardavam a vinda do noivo. Isso é muito interessante, porque nesta parábola o sono não tem a ver com
esta dormência espiritual, com esta vida não intensa espiritualmente, da perda do amor, do primeiro amor. Não, não é nada disso. Este sono aqui tem um outro sentido. Eu estou convencido que nós podemos entender este sono como o sono que acontece e ocorre com todos. Mas não é o sono apenas, digamos, biológico, o sono que temos para descansar das nossas tarefas que todos nós temos. Não, não é esse sono. Eu creio que aqui a grande, preciosa lição é que é o sono da morte. Na Bíblia, se fala sobre a morte do salvo como dormindo. Aliás, a morte, de modo geral, como um sono. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, em capítulo 11, quando ele instrui sobre a ceia do Senhor, ele disse: por isso há muitos entre vós doentes e muitos que já dormem, se referindo à morte. Aliás, uma coisa muito interessante. Na cidade romana, em Roma, antigamente, nos primeiros séculos da era cristã, os lugares onde se colocavam os mortos eram chamados necrópolis. Necros, que é o sentido de morte. Né? Cidade dos mortos, necrópolis. Os cristãos passaram a chamar os lugares onde colocavam os corpos dos mortos de coemiterium. Sabe o que significa coemiterium? Dormitório. Dormitório. Então, o sono de que fala esta parábola é possível simbolicamente, já que é uma parábola, a referir-se ao sono da morte. O que eu aprendo aqui, meus amados irmãos, é que o sono de todas aquelas damas de honra era o sono da morte. Mas o sono de todos, porque todos nós passaremos pela morte, promove o encontro de cada um com o noivo. É o que a gente pode chamar de escatologia pessoal. O que eu estou querendo dizer é que o fato, ou o nosso encontro com o Senhor, ou o fim da vida e o fim do mundo, para nós, pessoalmente, pode se dar quando morremos. E vamos, então, ao encontro do noivo, ao encontro do Senhor. É escatologia pessoal. Quero repetir esta verdade. O sono de todos promove o encontro de cada um com o noivo. Eu vou me encontrar com Jesus, ou lá no fim do mundo, ou antes, quando eu partir deste mundo. Há uma quarta verdade que eu quero trazer para vocês. É que caminhos iluminados são o passaporte para entrar para as bodas do Cordeiro. Caminhos iluminados são o passaporte para entrar para as bodas do Cordeiro. Ah, meus amados irmãos, é aí que eu vejo o sentido simbólico nesta parábola das tochas acesas, com óleo. Mas o principal elemento aqui não é o óleo, não. Que diz que daquelas 10 madrinhas de casamento, daquelas 10 damas, 5 eram prudentes, traziam óleo consigo para manter as suas tochas acesas, as suas lâmpadas acesas. Enquanto que as insensatas não trouxeram o óleo consigo. Por isso, quando o noivo chega, as
imprudentes, insensatas, percebem que não têm o óleo necessário para manter suas tochas acesas com luz. E elas pedem, então, para as 5 prudentes, e elas dizem: não, vão e comprem, porque para que não falte para nós. E a Bíblia diz que o noivo chega naquele momento, que estas 5 prudentes entram, 5 damas prudentes entram para celebrar as bodas do Cordeiro. É muito interessante esta expressão. Observem, portanto, Mateus capítulo 25, versículos 10 e 13. Então se levantaram todas aquelas moças e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai. E assim elas entram, celebram, as prudentes entram e celebram as bodas do Cordeiro. O texto conclui no verso 13 dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Como é que a gente vigia? Como é que a gente fica de prontidão? Com caminhos iluminados, com luz nos nossos caminhos. Observem a expressão de Apocalipse 19, 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você observou que não há a noiva nesta parábola? A ênfase aqui, por isso talvez aquela distorção de que eu mencionei, que muitos pensavam ou pensam que se referem aqui a 10 noivas para um noivo só, não faz sentido. Porque exatamente a noiva não aparece aqui. Por quê? O foco não está na noiva, mas está nas damas de honra, naquelas que são convidadas para a celebração, que fazem a acolhida do noivo, que acompanham o cortejo com suas lâmpadas acesas, brilhando e iluminando o caminho. Que coisa interessante. É curioso que no Novo Testamento Jesus é chamado muitas vezes de o noivo e a noiva é a igreja. Mas no contexto também do Novo Testamento, os discípulos de Jesus são tratados como convidados às núpcias. Marcos 2,19, Jesus fala sobre os seus discípulos, dizendo: podem, porventura, jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Meus amados irmãos, portanto, aqui a ênfase é nestas damas, nessas madrinhas, e na luz que 5 delas tiveram, porque tochas acesas, porque eram prudentes para o encontro com o noivo, enquanto que 5 eram imprudentes, porque lhes faltava luz para o caminho. Eu gosto muito da expressão de Jesus em que ele fala sobre luz. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 20 e 21, Jesus diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Luz no caminho significa isto. Significa os princípios divinos vividos em nossa vida. Que a nossa vida reflita a luz de Jesus,
à luz do Evangelho, os princípios da palavra de Deus, os princípios da vida. Isso é que significa ter os caminhos iluminados, como preparação, como passaporte necessário para participação nas bodas do Cordeiro. Minha pergunta a você nessa noite é: a tua lâmpada está acesa com a luz de Cristo? Está brilhando nos teus caminhos a luz de Cristo? É este o passaporte para entrar para as bodas do Cordeiro. Meus amados irmãos, o que a gente aprende, portanto, são estas verdades que aqui enunciei. Que guerras e rumores de guerra vêm dos homens, não vêm de Deus, porque Deus é o Deus da vida. Que guerras e rumores de guerra ainda não significam o fim, mas alertam sobre o fim do mundo, mas também o fim da humanidade pela ação de homens maus. É possível que os homens maus produzam o fim da humanidade, por exemplo, por uma guerra nuclear, como estamos agora ameaçados por ela. O sono de todos promove o encontro de cada um com o noivo. Se eu partir amanhã, ou mesmo hoje, eu preciso estar preparado para me encontrar pessoalmente com o Senhor. É o que a gente chama de escatologia pessoal e individual. E, finalmente, os caminhos iluminados são o passaporte para entrar para as bodas do Cordeiro. Luz nos nossos caminhos, que a luz brilhe nos nossos caminhos, mas não seja a nossa luz, mas a luz de Cristo, que ela brilhe em nossos caminhos. O profeta Amós, ele faz um alerta para todos nós, que as guerras e rumores de guerra nos alertam. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Meus amados irmãos, é possível que a guerra, ou que esta guerra, não seja ainda o fim. Não signifique ainda o fim da humanidade. Não signifique ainda o fim do mundo. É possível isto. Mas isso deve também nos servir de alerta a cada instante para estarmos preparados a todo tempo e em todo tempo para nos encontrarmos com o nosso Senhor.